isso que eu creio, Jesus por mim morreu. Salvo pela graça, cruz por mim sofreu. Estou justificado, os erros perdoou. Eu mergulho nestas águas, batizado em Cristo sou. Vamos grande coral, vamos cantar todos juntos. Em Jesus, com poder, eu me levantarei.
Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Senhor, em nosso caminho. Senhor, que nós possamos ser terra fértil nesta noite, Senhor, para receber a tua palavra, a semente que virá de ti. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor Altemar está aqui conosco. O pastor Altemar é o pastor, no bom sentido, na brincadeira que eu gosto de brincar, o pastor mais fresco do nosso presbitério. Está trabalhando na igreja de Una, subiu agora no começo do ano, na primeira de Una, e já estou sabendo de notícias muito boas do ministério do nosso irmão lá. Está com a Adriana, a Lara e a Sara. A Adriana nós conhecemos, eu pedi a Lara e a Sara para ficar de pé para a nossa igreja conhecer. Essa é a Sara mais velha, e a Lara já saiu com as nossas crianças. Reverendo Altemar, o senhor está com a oportunidade de nos comunicar a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus e nós agradecemos a sua presença aqui. Graça e paz, irmãos. Muito bom. Minha família já foi apresentada. Eu também já fui apresentado. Rapidinho, eu nasci no norte do Espírito Santo. Aos 2 anos de idade, Deus levou os meus pais para Belo Horizonte. Fui criado em Belo Horizonte, me casei em Belo Horizonte, me formei em Belo Horizonte. E há 11 anos atrás, em 2005, Deus me chamou para a Bahia. Então lá eu passei por Santa Cruz Cabralha, que é vizinha a Porto Seguro, Eunápolis e Porto Seguro, a minha última igreja. Por lá 6 anos fiquei, e aprove o Senhor que aqui estivesse no meu estado de origem, porém agora no sul do Espírito Santo. Amém? Amém. Uma alegria muito grande. Deixa eu só fazer jus aqui, porque além de mim, minha esposa, o Ministério do Louvor, tem alguns irmãos também. Eu pensei assim, eles vão descansar de me ouvir, né? Vão ficar lá em Una, tem um pregador abençoado lá hoje. Pensei, eles vão descansar, mas eles quiseram vir, e então aqui estão. Vocês são de Una, fiquem de pé, só para que a igreja também tome ciência. Aí, ó, tem aí, ó, essa turma abençoada aí, todo mundo lá de Una, bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Tem gente lá em cima também, ó, que bênção, muito bom. Vocês eu não sabia não, né? Feliz de vê-los aqui. Irmãos, eu quero agradecer o conselho da Igreja Presbiteriana de Batiba, na pessoa do seu presidente, reverendo Juliano. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Como eu disse na igreja, teriam pelo menos dezenas de pastores muito melhores do que eu para estar aqui. Eu louvo a Deus porque não escolheu as dezenas, mas Ele me escolheu para estar aqui nessa noite. Romanos capítulo 1, abre a sua Bíblia, por favor. É nesse texto que nós vamos meditar hoje. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler esses 2 versos aí. Espero que você não durma. Espero que o WhatsApp não te incomode. Espero que nada agora seja barreira para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Verso 16 e 17 de Romanos 1, texto muito conhecido. Eu vou ler, e no momento em que eu solicitar, você me ajuda. Então diz assim, olha o que o apóstolo Paulo nos diz: pois não me envergonho do Evangelho. A igreja restante, vamos lá? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz assim, no verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito toda a igreja? O justo viverá por fé. O justo viverá por fé.
Agora você vai orar, curvar na sua cabeça, orar a Deus, e você vai fazer uma oração simples agora. Você vai dizer a Deus: Deus, eu estou aqui, aniversário da igreja, 41 anos, uma oportunidade ímpar. Eu lhe peço então, fale comigo nessa noite. Ministre uma boa palavra na minha alma, no meu coração. Ore você e peça a Deus para ministrar o seu coração. Oremos. Sim, Deus, nós estamos aqui na Tua presença santa, doce, eterna. Estamos aqui diante de Ti porque não haveria outro lugar melhor a não ser este. O Teu trono está aqui neste lugar, e é dele que o Senhor fala com autoridade, é dele que o Senhor fala, meu Deus, com profundidade. Deus, nesta hora, em nome de Jesus, que não haja nenhum barulho, que não haja nenhum ruído, que não haja nenhuma barreira, que nada impeça-nos de compreender a Tua doce palavra, que seja ela tal qual uma flecha aí no mais profundo da nossa alma. Em nome de Jesus te oramos, amém e amém. É isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero falar um pouco do Evangelho nessa noite. Afinal de contas, tem 41 anos que vocês estão firmados no Evangelho. Aliás, não há outra coisa a dizer a não ser que a igreja vive pelo Evangelho, vive para o Evangelho e vive por causa do Evangelho. Ele é um instrumento poderoso de Deus para alcançar o coração do necessitado. Pense comigo, um dia eu fui alvejado por esse Evangelho. Você também foi alvejado por este Evangelho. Ele é um meio pelo qual todos nós podemos chegar ao conhecimento de Deus e de todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Nós só enxergamos isso por meio do Evangelho. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando do maior presente que Deus deixou para nós. Amém? Amém mesmo? É o maior presente que Ele deixou para nós. É o maior presente. É falar das sagradas letras, é falar dessas palavras inefáveis que penetram no mais profundo da nossa alma e vezes traz refrigério, vezes traz confronto ao nosso pecado e por vezes traz esperança para a nossa alma. E o apóstolo Paulo, irmãos, sabia muito bem disso. Ele conhecia isso, ele experimentou isso. Sabe, irmãos, naqueles dias, por causa deste mesmo Evangelho, pessoas eram privadas da sua liberdade. Na capital do império, os crentes eram expostos à vergonha por causa do nome de Jesus. César era Senhor absoluto, mas os crentes sabiam que Cristo era o Senhor absoluto, e isso gerava um confronto muito grande, um conflito muito grande. Muitos eram impedidos de terem uma vida comum na sociedade, perdiam os seus bens, e é neste contexto, exatamente nesse contexto, sabendo de todas as implicações, o apóstolo Paulo escreve essa igreja e diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque este é poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê no Evangelho, irmão? Será que nós cremos no Evangelho? Será que esse Evangelho ele continua sendo o nosso alimento diário? Será que esse Evangelho continua sendo a razão primeira da nossa vida? Porque baseado nisso, irmãos, eu quero dizer nesta noite, em primeiro lugar, que este Evangelho, segundo o apóstolo Paulo nos informa aqui, nos confronta aqui também e nos ensina aqui. Ele diz que este Evangelho é poder. O Evangelho é poder, é dinamite de Deus, é aquilo que entra pelos ouvidos, desce para o coração e promove uma bomba lá dentro, uma mudança, faz ruir toda aquela velha estrutura. O Evangelho é poder, e ele é poder para, em primeiro lugar, transformar a nossa realidade. Ele muda tudo.
A realidade que nós vivemos, quando confrontados ou em contato com esse Evangelho, essa realidade é completamente mudada. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 3, nós vamos ter notícia lá de um homem que estava lá na Porta Formosa. Esse homem, diz a Bíblia, era levado todos os dias, ele era coxo. Ele estava lá, como de costume, Atos capítulo 3, e diz a palavra que era a hora nona, então por volta de 3, 4 horas da tarde, era esse horário mais ou menos, e aí então Pedro e João estão indo ao templo para orar. E de repente, esse homem que está à porta ali, deixado, largado, ele está entregue, né, como coxo. Então ele vira para esses homens e pede a esses homens uma esmola. Verso 3, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava ali que lhe desse uma esmola. Ele implorava, pelo amor de Deus, olha o meu estado, olha a minha realidade, me dá uma esmola. Ser coxo aqui nessa cultura indicava ou implicava em ser marginalizado. Era talvez alguém que, por causa de algum pecado, por causa do peso da mão de Deus, então Deus o fez assim. Então ele era marginalizado, e ele estava ali entregue. Essa era a sua realidade. Ele olhava as pessoas de baixo para cima, as pessoas sempre olhavam de cima para baixo. Então essa era a realidade, e ele então estava ali como sempre. Dê-me uma esmola. Aí então Pedro e João, fitando nele os olhos, né, eles disseram assim: olha para nós, olha para nós. Então ele os olhava atentamente, verso 5, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro então disse a frase, uma das mais famosas, né, dele, quando o verso 6 ele diz assim: olha, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. E ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E diz o texto: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quando nós entramos em contato com o Evangelho, essa palavra poderosa, a nossa realidade é transformada radicalmente. O texto diz que ele ficava sempre à porta, todos os dias, a mesma história. Ele olhava sempre de baixo para cima. O texto diz que essa era a sua rotina, mas no dia em que ele entrou em contato com o verdadeiro Evangelho, a sua vida foi mudada, a sua realidade foi mudada. Ele deu um salto. Agora ele que olhava de baixo para cima passou a olhar no mesmo nível, e é isso que Deus faz conosco. É isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos tira da sarjeta, da lona, da vergonha, e ele nos coloca de pé. O Evangelho faz isso conosco. Esse Evangelho muda a nossa realidade. Ele muda toda e qualquer realidade quando nós entramos em contato com esse Evangelho. Então ele vai lá no nosso mundo, lá no nosso submundo, e ele então faz uma mudança real, transformando-nos radicalmente. Ele muda a nossa realidade. Mas em segundo, esse Evangelho é poderoso para mudar o rumo da nossa história. Então, como eu disse, em primeiro lugar, ele transforma a nossa realidade presente, imediata, mas ele também muda os rumos da nossa história. Quando esse Evangelho nos é apresentado, a nossa história que indicava choro, dor, perdição, divisão, derrota, quando nós entramos em contato com esse Evangelho, num determinado ponto da nossa vida, ele muda essa indicação decadente, e nós então conhecemos agora um outro rumo da história: esperança, restituição,
alegria, graça, glória. Ele muda a nossa história. A Bíblia nos fala de um homem chamado Saulo, famoso Saulo de Tarso, né? Está lá em Atos 9, verso 16, é o verso principal que eu gostaria de falar aqui, mas rapidamente, o texto diz que este Saulo, ele era um perseguidor ferraz, ou o ferrenho da igreja, voraz, um perseguidor voraz da igreja. Esse homem era um dos homens mais influentes no que diz respeito a zelo pela lei, zelo pela estrutura da sinagoga, do judaísmo, a ponto de a ele ser confiado uma carta específica para prender, para trazer agrilhoado todos que estavam fora dessa estrutura e subvertendo essa estrutura por meio do cristianismo, e assim ele fazia. Só que uma certa feita, irmãos, aí em Atos capítulo 9, uma certa feita, esse homem chamado Saulo, esse homem, ele tem contato, ele conhece o verdadeiro evangelho. Interessante, se você voltar os seus olhos aí para o capítulo 9, a Bíblia diz que ele respirava perseguição contra os discípulos, contra a igreja. Só que um belo dia, ele estava seguindo o caminho afora, e ele estava próximo à cidade de Damasco, verso 3, e de repente uma luz brilhou na sua frente, e de repente algo extraordinário aconteceu à sua frente, e ele então cai por terra. E ele então ouviu uma voz, e essa voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi essa: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Essa foi a primeira vez que esse homem entra em contato com o Evangelho, com a palavra viva de Deus. Essa foi a primeira vez que esse homem entra em contato com o Evangelho vivo de Deus, a saber, Jesus, que João diz que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva de Deus, o Emanuel, o Verbo de Deus, o Evangelho de Deus. E aí então ele entra em contato com esse Evangelho. E o interessante, irmãos, é que havia uma palavra voltada para esse homem, verso 16, verso 15, verso 16. Verso 15: mas o Senhor disse para Ananias, que quando lhe foi dito assim: Ananias, vai lá, vai no endereço que eu vou te falar, é a rua chamada à direita, lá você vai encontrar um homem que está nessa situação, e você vai orar por ele, ele vai voltar a ver. E quando ele tomou a ciência, ele fala assim: mas eu não posso, porque ele persegue a igreja, eu não posso porque ele é perseguidor voraz. Aí Deus te vira e fala assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus diz assim: vai, porque a história desse homem vai mudar, porque eu tenho um propósito, um projeto para ele. E o verso 16, Deus diz o projeto, Deus diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse é o projeto de Deus. Até então ele fazia as pessoas sofrerem, até então ele perseguia as pessoas que declaravam Jesus como Senhor, mas a partir de agora a sua história iria mudar, porque ele sofreria por causa do nome de Jesus. A sua história iria mudar, porque agora ele teria prazer pelo nome de Jesus, ele daria a sua própria vida pelo nome de Jesus, ele daria tudo o que ele tinha por causa desse Evangelho. E é isso que o Evangelho faz com a nossa vida, ele muda a nossa história. Olha para você, quem você era, olha para a sua vida, aonde você estava, o que você fazia. Sim, quais eram os seus prazeres, o que enchia sua alma, seu coração.
Só que um determinado dia, esse evangelho te alcançou. Em um determinado dia, esse evangelho foi lá no lugar onde você estava, no seu mundinho, no seu submundo, lá na sarjeta. Esse evangelho foi lá, e essa história sua que era decadente, essa história que era de divisão, essa história que era de perda, de derrota, essa história foi mudada, porque o evangelho entrou na sua vida, ele entrou na sua família. Esse evangelho agora, ele impactou você de tal forma que ele mudou essa história decadente para uma história ascendente. Você caminhava para o inferno, você caminhava para a perdição, mas no dia que esse evangelho entrou no seu coração, você agora passou a caminhar para a vida eterna. Terceiro, ele então é poderoso para mudar a realidade, ele é poderoso para mudar a história, e esse evangelho é poderoso também para renovar a nossa esperança. 41 anos, né? De bênção. Ah, não convenceu não. 41 anos de bênção? Agora convenceu. 41 anos de bênçãos. Deixa eu contar uma história para vocês. No ano retrasado, eu fui convidado para pregar numa igreja centenária na cidade de Itamaraju. Está sendo gravado, né? Que beleza. Vai colocar no YouTube, né? Que beleza. Então eles vão saber. Igreja centenária. Já foi uma das maiores igrejas do sul da Bahia. Irmãos, eu fui chamado e eu fui pregar nessa igreja, todo carinho, né? Eu particularmente gosto, independente de que lugar seja. Ontem eu estive lá na comunidade de José Pedro, nós estivemos ministrando no aniversário da igreja também, e eu fui, cheguei lá e eu percebi que alguma coisa estava errada. Uma igreja centenária. As pessoas parece-me que estavam cansadas. Eu olhava para a igreja, poucos jovens, uma igreja que há 30 anos atrás era referência para todo o sul da Bahia, e de repente, quando eu chego nessa igreja, não tinha aquela vivacidade que eu encontrei aqui, em nome de Jesus, aquela coisa boa. Eu entendi uma coisa, presta atenção, aproveita que nós estamos com 41 anos, porque o que nós vamos ser daqui a 100 anos é decidido agora. O que nós vamos ter daqui a 100 anos é decidido agora. Eu digo a você, se nós decidirmos estar sempre com o coração aberto para esse evangelho, se nós decidirmos chorar por causa desse evangelho, se nós decidirmos hoje dar a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos por causa desse evangelho, sabe o que vai acontecer? Esse evangelho vai renovar-nos. Esse evangelho vai renovar a nossa igreja, vai renovar a nossa vida, renovar a nossa família, porque esse evangelho, meu irmão, ele é o mesmo desde os dias de Jesus, cerca de 2 anos, ele é o mesmo. Eu tenho 11 anos de ministério e tem 11 anos que eu prego a mesma palavra, é a mesma Bíblia, são os 67 livros, são os mesmos, mas essa palavra é renovadora. Esta palavra, ela traz uma expectativa nova na minha alma a toda vez que eu abro a minha boca, toda vez que eu entro em contato com ela, porque o evangelho é assim, ele traz esperança para a nossa vida. Já dizia um sábio, um homem sem esperança ou sem sonhos é tal qual um pássaro sem asas. Então, se não há uma expectativa, se não há uma esperança,
nós estamos perdidos. E se não há uma esperança, então, meu irmão, o que sobra é desânimo. O que sobra nada mais é do que um ponto final iminente. Pastor, eu tenho mais uns minutinhos. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele diz o seguinte: que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Justiça tem a ver com preço justo. Então eu disse em primeiro lugar que o Evangelho é poder de Deus, e ele é poder, então, para mudar a realidade, mudar a história e trazer esperança. Mas esse Evangelho também ele é a revelação da justiça de Deus. Ele revela a justiça. Justiça tem a ver com preço justo, medida justa, equilibrada. É a paga justa por algo ou por alguma coisa. Então, nesse aspecto, todos nós éramos devedores. Não é assim que diz Romanos 3,23? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós éramos devedores, todos nós estávamos separados de Deus. Isaías 59: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Todos nós estávamos alheios, alienados de Deus, longe de Deus. Todos nós estávamos manchados por causa do pecado. Todos nós estávamos debaixo da maldição do pecado, e portanto todos nós éramos culpados. Sabe o que é justiça? Justiça é o que nós merecemos, era morte, era punição pelo nosso delito. Isso é justiça. A paga justa é: a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Isso é paga justa, e não há ninguém nesse recinto que não mereça menos do que isso. Não há ninguém aqui que possa levantar-se e dizer assim: pastor, eu não pequei. Não há nenhum sobrenome aqui que se eleve em detrimento dos outros. Não há nenhum nome mais importante, e eu incluo o pastor dessa igreja. Não há nenhum nome mais importante aqui que se salve dessa realidade. Todos igualmente pecadores, miseráveis, todos igualmente necessitados da graça, da glória e do perdão de Deus. Não tem ao menos um que não se enquadre nessa circunstância aqui. Mas para a nossa alegria, para a minha alegria, Deus nos enviou o seu Evangelho. Para a nossa alegria, Ele nos trouxe a boa notícia. E a boa notícia é que Ele, Deus, enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que assim todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia, meu irmão. Essa é a boa notícia. Ele pegou aquilo que havia de melhor. Havia um débito impagável, então Ele, sendo um Deus justo, e Ele faz justiça, Ele então envia o pagamento desse débito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma verdade que me emociona profundamente. Houve um dia na minha vida em que eu olhava para mim e falava assim: meu Deus, eu acho que nesses 6 bilhões de seres humanos não tem ninguém pior do que eu. A minha dívida é impagável. Essa é uma página, é uma das piores páginas da minha vida. Se o senhor, agora lembro-me perfeitamente de Elias, quando estava fugindo de Jezabel, ele sentou então ali, deserto ainda, se eu não me engano, vindo, ele fala assim: basta, me faça um favor, tire a vida, um prêmio.
Era assim que eu me sentia. Se ele tirasse a minha vida, era um prêmio para mim. Nos piores dias, no meu pior momento, é essa a justiça que eu entendi até então. Eu olho para essa pequena grande multidão, sabe, irmãos, eu consigo ver a fisionomia, essa roupa bonita que você separou para o aniversário da igreja, né? Mas Deus vê lá no mais profundo do seu coração. E pode ser que alguém que aqui esteja vivendo um momento assim, onde de repente está numa circunstância, ou está vivendo um momento onde sente-se o pior dos piores e a morte lhe cairia como um prêmio. Talvez vivendo lá naquele submundo onde ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém está vendo, e de repente agora em contato com o Evangelho você está percebendo o quão vil você é, o quão mal nós somos, e aí então a gente fica pensando assim: meu Deus, há solução, há esperança para mim? Porque é assim que eu me perguntava: há esperança para mim? Será que alguma coisa pode mudar na minha vida? E naqueles dias, ou especificamente naquele dia, Deus ecoou aos meus ouvidos e ao meu coração, e Deus dizia exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho pela paga justa do pecado cometido. Então o apóstolo Paulo nos ensina que já não há mais nenhum escrito, nenhuma dívida contra nós, porque tudo isso foi cravado, foi rasgado, foi cravado naquela cruz. Jesus pagou o preço que era seu, Jesus pagou o preço que era meu, e nós não devemos mais nada. O apóstolo Paulo diz assim: olha, agora sejam os seus membros para a glória, para Deus, não sejam eles mais para o pecado, porque vocês agora não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E graça é isso, consiste nesse Deus maravilhoso de dar o seu melhor por nós, consiste no fato de Deus vir ao nosso encontro e tratar-nos com amor, com cuidado, e nos elevar até o lugar onde Ele está. Isso é graça. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você, e Ele faz isso com tanta gente hoje. Isso é justiça. Ele enviou a Jesus para morrer numa cruz por minha causa. Ele é o Evangelho de Deus, o Verbo de Deus, Ele é a palavra viva de Deus, e Ele pode mudar a sua vida nesta noite. Ele pode trazer algo novo para você nessa noite. Bom, foi isso que Deus colocou no meu coração. E sabe, irmãos, o pregar aí com o Espírito Santo, e que usa-me para ser canal para alcançar a você e ao seu coração. Agora, o receber e fazer com que isso tenha um impacto, aí, meu irmão, é com você. Aí é uma decisão pessoal. 41 anos de idade, eu pergunto a você: o que esse Evangelho é para a sua vida? Qual o significado dele para você? Aquela chama que ardia lá atrás continua ardendo até hoje? Aquela coisa boa, né? Alegrei-me, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Quem sabe o resto? Vamos? Oh, coisa boa, continua sendo boa ainda hoje, continua ardendo no peito, na alma até hoje. Então isso é com você, e aí não tem jeito. De repente Deus marcou essa noite para tratar algumas coisas, no mínimo trazer brilho novamente no coração dessa igreja, no mínimo trazer à sua mente, o seu coração, o fato de que esse Evangelho ainda é o meu maior e mais precioso alimento.
no mínimo, falar a você que esse evangelho é a solução e a direção para a sua vida. Então não tem jeito, aí é uma decisão pessoal. Conheça de pé em nome de Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia, mas eu não queria sair daqui sem ter a oportunidade da gente orar juntos. Não queria não, porque isso é uma data tão marcante. Cadê os presbíteros? Vem aqui à frente. Nós vamos orar aqui agora, pastor. Nós vamos orar. Olha, irmãos, eu digo uma coisa a vocês. Eu amo esse evangelho. E eu tenho experimentado coisas grandiosas por causa desse evangelho. Há esperança ainda. Há esperança. Porque enquanto este evangelho estiver queimando aqui dentro, sempre haverá esperança. Sabe uma coisa? Às vezes o que nos falta é ter coragem. Coragem. É aquela coragem que o apóstolo Paulo teve. Tem um monte de gente sendo preso aí. Tem um monte de gente que está perdendo bens por causa do evangelho. Mas sabe uma coisa? Eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha, porque ele é poderoso. Esse evangelho é poderoso para tratar com você, para ministrar a você, para restaurar você, para desafiar você. Então agora a decisão é sua. Eu queria orar com você. Se tem alguma coisa que mexeu aí, se tem alguma coisa que precisa ser renovado aí, se tem alguma coisa que tem a ver com você, sai desse lugar onde você está, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Se tem alguma coisa que de repente falou profundamente a você, se tem alguma coisa que mexeu com você, vem aqui e nós vamos orar juntos, porque nós precisamos disso, irmãos. Às vezes nós precisamos disso. Às vezes os anos vão passando, o tempo vai passando, e às vezes a gente vai de alguma forma nos esquecendo dessa preciosidade. Se de repente tem alguma coisa a ver com você, saia do seu lugar, venha à frente, não tenha medo, não tenha receio. É um momento de oração e nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Amém? Deu para entender? Se tiver alguém, por favor, não perca tempo não, pode vir, e nós vamos orar ao Senhor neste momento. Aleluia, aleluia. Não tenha medo, não tenha medo. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Às vezes é isso que nós precisamos mesmo, né? A gente fica no nosso cantinho. Poderíamos dar muito mais do que nós temos dado, poderíamos ser usados muito mais do que somos usados, e às vezes o que nos falta é isso, é uma decisão, é uma atitude decidida. Deus, eu quero me abrir ainda mais para esse evangelho, eu quero ir num lugar mais profundo. Essa igreja é uma bênção, essa igreja é uma bênção, essa igreja, meu irmão, precisa de gente que tem o coração queimando por esse evangelho. O pastor Juliano é uma bênção, é homem de Deus aqui, e é homem que prega esse evangelho, e esse homem precisa de pessoas que sejam apaixonadas por esse evangelho, pessoas que amam esse evangelho, e essas pessoas estão aqui nessa noite. É você. Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus, faça queimar nessa noite do teu evangelho, da tua palavra. Eu gostaria que a igreja começasse a interceder a Deus, e nós vamos orar por cada um que aqui está, em nome de Jesus. O pastor Juliano vai interceder nesta hora pelas suas ovelhas e vai pedir a Deus para que possa mesmo fazer queimar essa palavra poderosa no coração de cada um. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Deus, que a tua palavra ela muda a realidade da nossa vida, e cremos, ó Deus e Pai, que o evangelho de Jesus muda a realidade do seu povo, da sua igreja. E nós estamos, ó Deus, aqui presentes para orar, ó Deus e Pai, para que o Senhor venha mudar, ó Deus, para que quando nós tivermos um século de trabalho na obra do Senhor, se não tiver voltado ainda, nós tenhamos o coração ardendo pelo evangelho de Jesus, sejamos um povo fervoroso, e ó Deus, possamos deixar um legado para a geração
gerações que o Senhor nos deu oportunidade, ó Deus, de servir e de pregar o Evangelho. Deus, em nome de Jesus, não deixe nós perdermos o nosso brilho dos olhos, não deixe nós perdermos, ó Deus e Pai, o fervor do nosso coração. Não nos deixe, ó Deus e Pai, perder, e não passe de nós o Teu Espírito Santo. Que esse estranho queimor no coração, que somente aquele servo e aquela serva do Senhor conhece, porque é Deus que está tocando o nosso interior. Continue, ó Deus e Pai, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso povo, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, reverendo Altemar, sua família que está aqui conosco, sua igreja representada, Ministério de Música que vem nos, ó Deus e Pai, louvar o Senhor conosco. Que o Senhor derrame bênção sobre a igreja presbiteriana de Una, sobre a primeira, sobre a segunda, ó Deus, e traz um novo tempo para a vida daqueles irmãos lá em nome de Jesus. Tempo de restauração, tempo de renovo e tempo de muitos frutos na obra de Deus. Nós louvamos, agradecemos e pedimos a tua bênção nesse momento. Que o Senhor ministre nossos corações na ceia do Senhor, na mesa do banquete que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém.